43 segundos aí pro programa entrar no ar. O programa esse que eu citei, que é o Destinos Capixabas, que é o programa do Felipe, sobre turismo, que foi reconhecido pela Globo no prêmio de programação como um dos 3 melhores do Brasil inteiro. Historicamente, desde a hora que a gente chegou aqui de manhã, era o programa que a gente mais estava esperando. Mas tem essa quantidade gigante de câmera. Apresentador do Globo Esporte. O Campeonato Carioca, o Fluminense eliminou o Vasco. Então a gente fala com quase 1 milhão de pessoas, juntar todas as nossas rádios aí durante o mês. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje a gente está numa emissora de rádio e TV para vocês conhecerem um pouco mais dessa operação que é praticamente secular, faz 100 anos, daqui a 3 anos, e vocês vão conseguir observar na prática como é que funciona um programa de TV, um programa de rádio e toda de fato a infraestrutura e a complexidade para rodar um negócio desse tamanho. Eu tenho certeza que é muito maior do que você imagina e tem muito mais detalhes e informações que você que está de casa nunca imaginou que acontece numa empresa como essa. Então se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixa um like no vídeo e vem acompanhar mais uma visita a uma empresa e uma operação super gigantesca que vocês vão acompanhar na prática agora. Vambora! A parte mais dedicada à TV, que a gente vai voltar aqui mais no final da manhã, que aí vai estar mais agitado. Fala, João. Bom dia, tudo bem? Mas enfim, é massa as mesas de na som. Na hora do telejornal, enfim, tá mais... O dia a dia ele conhece um pouco menos. O que é bom pra fazer pergunta, né? Ele faz perguntas bem... Hoje, da casa, você tem quantos programas ativos, assim? Programas ativos? Que não vem de fora, de que vocês produzem de grade, aqui. semanais, diários ou semanais, 5. Sim. Né? Globo Esporte? Bom Dia Espírito Santo. Não, agora 6 Globo Esporte, agora tá. bem lembrado. Bom Dia Espírito Santo. Primeiro o telejornalismo. Bom Dia Espírito Santo, Gazeta Meio-Dia, Boa Noite, Espírito Santo. Que aí, Bom Dia, segunda, sexta e os outros 2, segunda, sábado. Tá. Em Movimento, sábado à tarde. Era de manhã, né? Já foi de manhã. Já foi de manhã, já foi de tarde, já foi tudo, cara. Jornal do Campo, domingo de manhã. E o mais recente agora... O Jornal do Campo é antes do Globo Rural? Antes do Globo Rural. E agora, mais recente, o Globo Esporte, de segunda a sábado também. Isso, né? de TV, vivo. aí de rádio... De rádio, a programação, cara, quase tudo ao vivo, local. por exemplo, o Litoral é de 5 da manhã... Aniversário de alguém? Acho que é aniversário do mês. Demais. Começou o mês? Eu acho que é do mês, não sei. Não, ou de alguém só mesmo. Né? E esse time é de redação? Redação, isso é jornalismo. Hoje tá tudo integrado. No passado, onde está o fonte lá agora, era o jornalismo do jornal impresso, a Gazeta, mais digital. Tá. Né? Aí, ó, nosso talento aí da Gazeta. Né? E aqui ficava só o jornalismo da TV. Então era bem separado, jornalismo TV, rádio CBN, jornalismo impresso e digital. Mas a galera tá toda, vamos dar uma rodada aqui. A galera tá toda... A gente não tem só jornalista mais aqui agora também, né, cara? Isso daqui é o dado da TV. Tipo, o cara vai monitorar, saiu o programa, ele vai ver pico de audiência. Só essa primeira aqui da esquerda acima que é da TV. As demais todas são do digital. Então aqui é do Ibope. Page View em relação a ontem. Exatamente. Que loucura. E aí, cara, tem uma mesa de performance que trabalha aqui totalmente... Aquilo ali é que falta 1h59 pro Gazeta Meio-Dia, que é o que a gente vai pegar lá. Exatamente. Então, voltado pra TV, são essas duas da ponta aqui, né? Doideira. Aquele cronômetro lá pra poder lembrar o horário do próximo programa ao vivo. E essa audiência minuto a minuto que tem aqui com os principais concorrentes, né? TV Vitória, TV Tribuna, TV Sim. E aquele conteúdo TV vídeo lá grande é a soma dos streams lá. Então ali tem Netflix, YouTube, Prime Video. Caraca. Tem tudo. Esse primeiro aqui é o quê? Primeiro é o total do consumo. Total de galera que tá com TV ligada agora, assistindo alguma coisa. Cara, é muito forte a TV ainda, né? Tipo assim, se você juntar todas as TVs é maior que o streaming. Sim. Não, e o streaming, cara, se for só o YouTube, ele representa ali uns 35% a 40% do total de streaming. E o cara pode estar vendo a notícia. E ele pode ver tudo, né? É porque eles se reúnem também, acho que uma vez por mês, para cantar o parabéns para geral, com bolinho, assim. Então é muito comum também nos telejornais ter um repórter daqui noticiando alguma outra coisa, participando dos telejornais, e o pessoal do site usa para gravações variadas. E aí grava com aquele fundo de edição mesmo, né? Isso, aquela redação aberta, bem natural. Acho que a própria Globo acho que tem alguns telejornais assim, né? Pra vocês entenderem, Matheus. A maior parte aqui é jornalismo hard news, né? Factual.
Lá, depois a gente vai dar uma passada, galera, do entretenimento, e aí tem entretenimento TV, entretenimento site também, HZ, e aqui do ladinho tem a galera do esporte. Que horas costuma ser a chamada do programa? Felipe grava 11 horas. Ele chega e já grava. Então a gente chega aqui cedo, eu chego 7, o Breno chega 9, 10. Aí a gente começa a montar o espelho do programa. Então nessa ferramenta aqui, o Aero, a gente vai espelhando o que a gente pensou para o primeiro bloco, para o segundo bloco, para o terceiro bloco. Então a gente já começa Isso faz de manhã mesmo. Eu faço de manhã. Meio-dia de 59. sempre, E aí, dependendo de chegar algum programa a gente faz também. se chegar uma informação nova, você pode mexer. A Globo termina de mandar coisa pra gente 1h05. Então o programa tá rolando, às vezes a gente tá montando o programa. Isso é legal, porque embora assim a gente apresente todo o local, tem muito conteúdo que a Globo envia pra gente, né? Então há uma composição de conteúdos locais e conteúdos nacionais. São quantos minutos de programa? 25 ao todo. E aí você encaixa quantas peças dentro de 25 minutos? Então, todo dia a gente recebe um e-mail do controle mestre que ele fala, hoje vocês têm primeiro break, tantos minutos, segundo break, tantos minutos. E aí a gente calcula, dá mais ou menos 18 minutos de produção. Então, em 18 minutos a gente tem que acrescentar todo o nosso conteúdo. E a gente tem que fazer encaixar no tempo exato do programa. Se o programa tem 18 minutos e 33, a gente tem que fazer o programa em 18 minutos e 33. Tem algum comercial que passa dentro do programa? Faz algum tipo de merchan, alguma coisa assim? Podemos fazer. Às vezes acontece. Por enquanto é só A ideia é ter bastante. A gente é liberado. Nossa. É justamente o esporte, assim como o entretenimento, não está no guarda-chuva do jornalismo, justamente para poder explorar esse tipo de formato publicitário. A gente não fez ainda nada com o Globo Esporte local, mas tem negociações aí com pelo menos 2 ou 3 clientes. Acho que nas próximas semanas, acho que até você publicar esse vídeo, Vai rolar. já vai ter uma Eu tava conversando sobre isso com o Dudu, porque quando você faz um break e aí o cara tá assistindo uma coisa, você força ele a assistir outra coisa, tem uma conversão muito menor do que durante a dinâmica do programa a gente inserir um produto ou um serviço que faz sentido principalmente com o que está sendo veiculado. Então, sei lá, tem uma ação de uma corrida na praia, o cara tem um emprego de suplemento, você colocar isso faz muito mais sentido do que travar a tela do cara para mostrar uma coisa que ele não quer ver. Então. Quando a gente tá com o jornal lá, é que a coisa vai acontecendo, que aí assim, cai um link, aí você vai fazer. E a pessoa que tá em casa não tem a menor noção do bastidor que tá por trás de tudo aquilo, né, Gabriel? Assim. Total. A gente tá vendo o esporte ali, em 1 hora e pouco de programa que ele falou. Quantos conteúdos a gente tem em um programa? Quantos conteúdos? Entre aqui, matéria cara, gravada e ao vivo, é muita coisa. Aqui, por exemplo, hoje a gente geralmente tem as produções que são feitas no dia. E aí tem os materiais de ontem que eu vou aproveitando e tal. Então, geralmente, eu tenho que preencher aqui, o esporte é menor, né? Eu tenho que preencher hoje, ó, 1h12. 1h12 de programa. De produção, né? Aí eu já vou vendo o que tem de ao vivo, o que vai ser ao vivo, vendo os formatos. E a gente vai dando vazão aqui com as ilhas de edição. Eu vou distribuindo para as meninas ali, cada um vai fazer. E a loucura é assim, tô prevendo abrir com essa matéria, né, hoje. Só que assim... Aí explode a bomba em algum lugar. Não, isso aqui já é a bomba que já explodiu. Mas o que eu acho que vai acontecer, assim, talvez essa matéria não fique pronta. Sempre eu desenho o que eu quero abrir, mas nem sempre eu consigo cumprir. A gente fala assim, é expectativa e realidade. E nesses anos todos aí de programação ao vivo, qual que é o maior sufoco que você já passou? Rapaz, eu vou te falar, hein? Às vezes a gente chega lá dentro para colocar o jornal no ar, a gente teve uma época que tinha muito problema, que a gente fez transições aqui e assim, a gente chegava aqui quando o que acontece? Quando tá verdinho assim, só pra você entender, significa que o texto está pronto e que o vídeo também está pronto. Tá. Isso tudo vai ser jogado pro exibidor. Já aconteceu umas 3 vezes de eu chegar lá dentro, tudo que estava aqui não estava lá. Então assim, você não tinha como começar o jornal. Então assim, na prática, tudo foi feito, mas a entrega não existia, porque não tinha sido viabilizado lá dentro, dava problema no servidor e tal. E aí isso era um desafio, como é que eu começo um jornal sem ter um vídeo? Já comecei sem ter um vídeo, eu chamei comercial, aí deu tempo, pessoal. E esse dia eu achei que ia... Deu problema, chamar o comercial na hora. Tem que chamar o comercial, 1h22, tá vendo? Eu falei assim, junta os comerciais, vamos fazer um bloco maior. Essas decisões você tem que tomar muito rapidamente, Ao entendeu? vivo, né? Tudo muito rapidamente. Mestre, obrigadão. Valeu, querido, abraço. são conteúdos que esses times aqui estão produzindo. Geralmente a gente trabalha em dupla aqui, um editor de texto, um editor de imagem, para poder finalizar esse conteúdo. Mas o pessoal de agência reclama em relação a prazo. Os caras estão fazendo que vai sair meio-dia tudo agora. Tem que fazer, tem que revisar e tem que subir renderizado até meio-dia. Que loucura. Cara, agora imagina o Jornal da Manhã, das 6 da manhã, né? Que alguma coisa fica pronta no dia anterior, mas muita coisa vai ficando pronta durante o telejornal também. E são 2h30 do Bom Dia Espírito Santo. Então tem essas duplas aqui trabalhando para colocar os telejornais no ar. Bem? E aí? Dá entrevista pra nós aqui, pô. Com o André. Bruno. Prazer, Bruno, tudo bem?
Queria que você contasse um pouco o que faz um editor-chefe de televisão. Então, a principal função é garantir que a gente cumpra a linha editorial da empresa. O que é a linha editorial? São princípios que regem a forma como a gente pratica o jornalismo. E na Gazeta a gente pratica um jornalismo isento, apartidário, um jornalismo que busca ouvir o outro lado sempre, um jornalismo que não tem preconceito, um jornalismo que investiga. Então tudo isso e uma série de outras coisas compõem o que a gente chama de linha editorial. Então em todos os jornais você tem diversos temas complexos que precisam ser abordados e aí a gente analisa junto com os editores, que são os responsáveis pelos jornais, como é que a gente vai fazer com esse caso? Quem que a gente tem que ouvir? Por que a gente tem que ouvir essa pessoa? Vamos a um exemplo simples, que nos diferencia dos influenciadores que hoje estão muito em alta e cumprem um papel importante. Mas teve um acidente na rua. Um morador ou um influenciador foi lá e registrou. Um acidente aqui na Avenida Beira-Mar entre 2 carros. O que o jornalista vai fazer? Que horas que aconteceu esse acidente? O pneu do carro estava careca? O motorista estava alcoolizado? Vamos perguntar isso para a polícia. Então a gente faz o trabalho de investigação. Isso faz parte, é um pilar da nossa linha editorial. A nossa linha editorial tem que ser sempre desconfiar de tudo e de todos e ir atrás de todas as respostas. E geralmente colocar a luz onde querem colocar sombra, esconder. Então, a linha editorial não tem um início e um fim. Ele é um processo de construção contínuo e que passa por todos os jornais. Hoje a gente tem jornal que começa de manhã, o Bom Dia, o Gazeta Meio-Dia, o Boa Noite, o Jornal do Campo. Em paralelo, a gente atende a rede nacional e tudo isso passa por essas normas que regem a prática do bom jornalismo e do jornalismo profissional, que é o que a gente acredita. A gente acredita que é o jornalismo profissional que vai fazer diferença na vida das pessoas, porque uma sociedade civilizada precisa de informação. E as últimas pesquisas mostram que nunca a gente teve tão desinformado, com tanta abundância de informação. Então é mais ou menos isso. Boa. E nesses anos todos, eu queria que você contasse 2 casos. Um positivo de uma notícia que vocês trouxeram, que teve uma repercussão muito maior do que você imaginava, e um caso que deu errado, alguma coisa que vocês tentaram comunicar ou trouxeram para a audiência que foi recebido de uma maneira muito ruim. Acontecia no Espírito Santo Vital, que era um carnaval na Orla de Camburi, na Avenida Dante Michelini. E por um movimento do grupo de moradores ali, enfim, chegou-se à conclusão de que esse carnaval não podia ser realizado mais lá. E a gente cobriu isso e, obviamente, dando voz a todo mundo que queria falar. Os moradores falaram, empresários ali da região falaram, só que a gente apanhou muito porque a população que ia pro Vital gostava do Vital realizado lá na Praia de Camburi. Depois o Vital acabou, inclusive. Foi aqui agora voltou aqui no Sambão. Mas na época que o Vital saiu de lá, a gente apanhou muito porque a interpretação das pessoas era que a gente estava apoiando aqueles moradores que queriam a retirada do Vital de lá. A gente nunca apoiou morador nenhum. A gente deu voz para aqueles moradores falarem que o Vital perto da casa deles era ruim, que tinha som alto, mas era onde a festa acontecia. O melhor da festa era lá. E ao longo daquela cobertura, a gente foi acusado de fazer uma cobertura que protegia os moradores só porque eles eram ricos, moravam na área mais nobre da cidade e que ali tinha desembargador morando, tinha juiz morando, então que a gente estava ouvindo eles demais só porque eram pessoas de alta influência. Quando na verdade a gente estava ouvindo porque eles eram moradores de lá, não é porque tinha alta influência ou não. Mas ali naquela época a gente foi acusado disso, de que só estava ouvindo aquelas pessoas porque elas eram ricas, tinham dinheiro, tinham influência, tinham poder, tinha juiz, tinha político, tinha um monte de gente morando ali. E de fato, posso assegurar, não foi nada disso, a gente ouviu eles como ouve qualquer outra pessoa envolvida em qualquer polêmica. Aí a gente apanhou um pouco. E de fato o carnaval acabou, saiu dali e depois morreu. Aí só depois que agora, de uns anos pra cá, ressuscitou no Sambão do Povo. Letícia, queria que você explicasse um pouco o que você faz nessa área de entretenimento, quais são as responsabilidades, qual que é o impacto no dia a dia de quem está em casa assistindo, como é que você impacta a vida das pessoas? Então, aqui no entretenimento, nossa missão é levar conteúdo que, dê um escape, dê uma descompressão, que ofereça uma certa até terapeutizagem, para quem tá assistindo. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Mas, então a equipe aqui que tem 2 frentes, o conteúdo de TV e conteúdo pro digital, é focada nesse tipo de assunto, cultura, que aí se desmembra pra música, cinema e tudo que tem a ver com cultura. O Em Movimento é o programa principal, todo mundo de casa provavelmente conhece e muita gente gosta. Eu, desde a infância, acompanho inevitavelmente alguns sábados.
Mas ele estava comentando que existem hoje pílulas e programas que vocês estão fazendo de maneira mais esporádica, mostrando às vezes um pouco sobre culinário, sobre o interior do Espírito Santo, locais turísticos. Queria que você explicasse um pouco mais de como é que funciona, desde a formulação dessas ideias, você que pensa em tudo, você tem uma equipe, como é que vocês fazem para aprovar um programa como esse? Porque, sei lá, a gente tem um canal no YouTube, eu tenho uma ideia, eu vou falar com o Matheus, a gente vai e grava. Nessa realidade de TV, como é que vocês formulam uma ideia de quadro, de programa? Olha, a gente, né, realmente tem uma equipe que é quem faz, né? Então o mérito e a entrega é da equipe, mas sim, tem um planejamento, tem um pensamento que vem, né, da gestão, que vem das lideranças como um todo. Então a gente se preocupa em montar um calendário anual, pensando, né, a gente se baseando em dados do tipo que assuntos são tendência, que assuntos têm sido buscados, talentos que têm inspirado, em que setores, e a partir daí a gente tenta fazer um match aí com a agenda de efemérides, né, datas, Dia das Mães e por aí vai, outras datas que nos inspiram, e a gente vai fechando um calendário anual que ele é meio vivo, ele fica em aberto para a gente criar em cima dele, mas e aceita sugestões também da própria equipe. Não é tão, vamos dizer assim, complexo a gente assimilar uma sugestão que chegue com tempo hábil para ser produzida, não. Mas a gente precisa, sim, se organizar. É um brinquedo caro, eu costumo brincar dizendo, fazer televisão. Então a gente precisa se organizar, ter equipe, ter, né, equipe para gravar, equipe para editar. Mas a gente consegue também absorver esse tipo de demanda que pode surgir um pouco em cima da hora. Mas a gente prefere trabalhar com planejamento. O entretenimento cresceu muito com essa parte de mídia social. Muitas pessoas começaram a postar vídeos do dia a dia delas, do que elas gostam de fazer, de curiosidades, e a gente vê a pessoa consumindo muito esse conteúdo nativo digital para se entreter. A TV ela teve que se adaptar e mudar um pouco a abordagem. Então, às vezes, agora a gente vê um repórter gravando no modelo selfie, a gente vê realmente essa conexão do que a TV fazia de forma tradicional com o que veio do digital. Ao mesmo tempo, vocês não podem perder a credibilidade e a autoridade de uma TV fazendo qualquer coisa. Como é que você baliza esses dois mundos? A gente é atento, né, a essas novidades e essas possibilidades de novas linguagens que possam ser adaptadas, né? Então aqui, pelo fato de a gente ter uma equipe que pensa em TV e outra que pensa no digital, a gente consegue fazer esse intercâmbio de ideias e essas adaptações de uma forma bem orgânica. Por que fazer então mais conteúdo local se é uma brincadeira cara, né? A gente acredita que é o que mais diferencia a gente hoje dos streamers. Você viu aquele gráfico hoje lá do combinado de YouTube, Netflix, Prime Video? Eles não fazem esse conteúdo tão regional, tão hiperlocal como a gente faz. Então é uma maneira da gente diferenciar o que a gente entrega dessas big techs, né? Enfim, dessas grandes empresas. Por isso que a gente acredita nisso. Mas de fato tem que ser algo muito planejado, porque a gente precisa inclusive aprovar esses conteúdos com a Globo. Então não pensei, gravei hoje, sábado tá no ar. Então a gente tem que mandar uma defesa, porque a gente vai tirar um conteúdo de rede que está passando para o Brasil inteiro para poder inserir esse conteúdo local. Sim, a gente fica super orgulhoso porque os trabalhos que a gente tem feito realmente acabam, né, extrapolando as expectativas que a gente tem em relação ao resultado, porque, né, a gente tem o objetivo de simplesmente produzir e agradar a audiência, enfim, monetizar e tudo mais. Mas quando a gente recebe um reconhecimento como esse aqui, que é o programa esse que eu citei, que é o Destinos Capixabas, que é o programa do Felipe, sobre turismo, que foi reconhecido pela Globo no prêmio de programação como um dos 3 melhores do Brasil inteiro, considerando que a gente tem, então, afiliadas, mais de 100 afiliadas, né, espalhadas. Outras muito maiores? Algumas maiores que a gente, inclusive, é um motivo de muito orgulho. O outro exemplo é a menção honrosa que a gente recebeu no IMA, que é um prêmio internacional para veículos, né, de jornalismo que atuam no mundo inteiro. E a gente teve esse reconhecimento de uma iniciativa que foi pensada aqui por uma pessoa da equipe. Ela experimentou o uso de uma inteligência artificial para viabilizar a produção de um conteúdo que a gente esbarrou em alguns obstáculos aí de recurso mesmo, né? Porque é isso, o que a gente persegue é como otimizar, como viabilizar a nossa produção. E ela foi muito inteligente, criou uma maneira
teve esse reconhecimento internacional. E o Rua Mais Legal, o Gabriel tá ressaltando, que além de ter sido realmente um projeto mais legal que a gente fez ano passado, no sentido de que juntou HZ, juntou digital, juntou televisão e juntou também, né, uma instalação física nos lugares. Então as pessoas hoje podem acessar os nossos conteúdos através dessas placas. Pois é, e levou a nossa marca para a rua. E agora é a nossa aposta para essa premiação desse ano do IMA. A gente acha que a gente está indo com uma opção bem forte para, quem sabe, conseguir um reconhecimento ainda maior do que uma pessoa. Quem sabe, tomara. Massa. Esse rádio aqui tá ao vivo, né? Tá ao vivo, tá ao vivo. É a Rádio Gazeta. Cara, e é incrível, tá? Você vê, assim, números de audiência e até resultado financeiro também do veículo. A rádio disseram que ia morrer, né? Tem 50 anos que estão falando que a rádio vai morrer. Cara, cada vez mais forte, assim. Depois da queda ali, da pandemia natural que os veículos tiveram, pô, voltou com tudo. Aí, quando a gente chegou aqui, tava 1h59 pro Gazeta meio-dia, agora 50 minutos entra ao vivo ali. Isso aí. O que você faz aqui hoje? Cara, então, eu sou gerente de produção e programação. E mais recentemente, bem recentemente, eu também estou com o núcleo de esportes, né? A gente fez uma mudança recente aí na estrutura de conteúdo esportivo na rede, onde a gente criou o núcleo de esportes. Antes esse núcleo ele era separado, né? Tinha um grupo no site A Gazeta, outro grupo na TV, GE. Agora é um núcleo só produzindo conteúdo esportivo para a rede toda, né? Se tiver necessidade de produzir esporte para a rádio, vai produzir esse núcleo que vai produzir. Hoje a gente ainda não tem nenhum programa para rádio, né? Hoje nosso foco é televisão e os sites, tá? E distribuindo conteúdo também nas redes sociais. Aqui, André, aqui é um controle de produção que a gente chama, né? É o controle do Estúdio B, e aí é justamente para fazer agora o Gazeta Meio-Dia Regional. Mas qual o tamanho dessa mesa de som aqui, mano? Não, o som é lá, ó. Ah, isso aqui não é som? Aqui é uma mesa de vídeo. Aqui é onde corta as câmeras. Tá? Mas tem essa quantidade gigante de câmera? Não, então, aí todos os sinais entram aí. Aí a gente tá chegando 4 câmeras, todos os sinais de ao vivo. Vou ter um repórter ao vivo de Cachoeiro, um ao vivo de Colatina, um ao vivo de São Mateus. Aí dois de Vitória, pode ter. Aí ali onde está escrito ali, ó, CTRS 8, 9, 10, tá vendo? Uhum. Ali são o que a gente chama de rotas. Os sinais de vivo vêm por ali, as câmeras do estúdio estão aqui, ó, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4 lá em cima. Aí sim, aí cada botão controle não é nem no segundo, é no milissegundo. Não, isso é isso aí. Que loucura. Para um jornal desse acontecer, nessa parte de operação, são quantas pessoas? Então, ó, rapidamente aqui, 5, mais um câmera 6, o apresentador 7, o operador de áudio 8. Aqui no CTRS mais 2, 10. Na exibição mais 2, 12. Isso aqui que é o som? Aqui é o som. Aí aqui, ó. Fora os isso, exatamente. Aí aqui, ó, aqui é só operação de áudio, tá? Porém, ele tem todas as informações que estão indo pro ar lá. Esse aqui é 24%, essa sala aqui. É o que a gente chama de centro exibidor, tá? Tudo passa por aqui, conteúdo local e conteúdo rede. Toda vez que eu falo conteúdo rede, é o conteúdo que a Globo produz e manda para as afiliadas. A propaganda que vai passar aqui. Tudo por aqui, tudo por aqui. Então tem, vamos ali, mostrar lá. Então, André, aqui é o centro exibidor. Daqui, a gente exibe para todas as 4 emissoras. Para Vitória, para Colatina, Linhares e Cachoeiro. Aqui eu controlo Cachoeiro, aqui eu controlo Colatina, aqui eu controlo Linhares. Na hora que vai para o intervalo, são 4 intervalos diferentes. Os clientes que rodam aqui em Vitória não são os mesmos que rodam em Cachoeiro, nem em Colatina, nem em Linhares. Aqui, ó, VT Celita, Mavo 2, são totalmente diferentes. Exatamente, isso aí. Aí, por acaso, é Celita mesmo, também, sim. Mas pode ter coincidência, mas pode ter nenhum igual, tá? Ali, ó, onde tá essa maior aqui, ó, SAT RJ01. Aqui é o que a gente tá recebendo o sinal da Globo. SAT RJ02 é o BAI, SAT São Paulo 01 é o segundo BAI. O que é o BAI? É stand-by. Deu problema aqui, a gente corta para aquele, entendeu? Tem 1, 2, 3, 6 opções para nunca ficar fora do ar. Exatamente. Bom, aqui o Elton, ele é controlador de programação e o Vitor, ele é operador de controle mestre, né? Qual é a diferença, cara? O controlador de programação, ele além de fazer a operação, ele também programa os intervalos, tá? E o Vitor, na função de operador, ele
coloca no ar o que foi programado, tá? Mas eventualmente também ele faz os ajustes aqui se for necessário. Bom, que basicamente é isso. Mas Faltou alguma coisa, Vitão? Não, acho que é isso. É isso? Tá, bom, aqui a operação é 24/7. se foi alguma coisa errada pro ar, a culpa é deles, então. Depende. Aí vai depender do erro. Depende do erro. Rapidamente aqui, que eu acho que é importante falar. Poxa, mas como é que você sabe a hora de sair pro intervalo, a hora de voltar do intervalo? A gente tem 3 formas de comunicação. Uma tem um canal de voz aqui, quando for pro intervalo aí, o coordenador da rede lá no Rio avisa, ó, atenção, tá indo pro intervalo, mas a gente também, aí, pô, e pra voltar, aí a gente tem 2 sistemas aqui. Tem o teletexto, tem todos os intervalos da rede, né? E aquele sistema ali, ó, que é o Maestro. Tem toda a programação, todos os tempos de bloco de programa, tá tudo aí, tá bom? Ó, que é o Gabriel que é o coordenador de programação, que eu falei lá que é um dos coordenadores, ele que coordena o time aqui. Esse time tem 7 pessoas, né? Mais o Gabriel, e funciona 24/7. Aí Aqui, ali, ó, Carlão, bota isso aqui, ó. A gente sabe o que vai entrar no ar no intervalo, entendeu? Ó, primeiro que vai entrar no ar, próximo intervalo, é o primeiro intervalo do Mais Você. Então a gente sabe o tempo dele, tá vendo? Aí esse aí, por exemplo, é um calhau, né? Sim, é uma chamada, né? isso é uma chamada. 3 graças. Aqui são os patrocinados. Chamada a gente não considera calhau, tá, André? Calhau é só se for a Gazeta. Calhau é aquele conteúdo que não tá promovendo a grade, mas também não é Então ele conteúdo pago. Olha lá, mais 37 minutos pro ao vivo. Não necessariamente daqui exatamente 36 minutos vai entrar, entendeu? Aí a gente depende da Ana De Maria acabar. Mas você. Exatamente. Você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Essa sala aqui a gente controla todo o vídeo das câmeras. E no estúdio A, a gente fez uma mudança agora em janeiro, que a operação das câmeras é remota. Não tem mais operador de câmera lá dentro. O operador de câmera opera a câmera daqui. Naquela manete ali. Exatamente. Igual o videogame. Isso aí. Exatamente. Tá. Tem 3 câmeras lá dentro, são câmeras Aqui é a PTZ. equipe do estúdio A. Aquilo que a gente viu lá era a equipe do estúdio B ou não? Não, então. Estúdio A, a equipe fica aqui dentro. Aí ali são ilhas de edição. Aqui é o time do esporte que utiliza. Entendi. Isso aqui ele vai gravar chamada agora. Aqui o controle. Pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. O controle é parecido, ele é maior, né? O espaço é maior, mas em termos de posição é a mesma coisa. Aí aquilo que você falou, esse aqui é o da imagem. Isso aí. O áudio é ali atrás desse aqui. Aí aqui a gente tem o GC, tá vendo? A mesma coisa, né? O cara gerador de caracteres. Ali é um GC auxiliar. Aqui a gente tem um GC auxiliar, lá a gente não tem. E a galera do áudio não tá aí. Tá ali. Tá microfonando agora aqui, ó. Olha ali. Apresentador do Globo Esporte. Pessoal, vocês acompanharam um pouco da gravação do Felipe, ele estava fazendo a chamada aqui do programa. Queria que você comentasse com a galera essa retomada do Globo Esporte, qual que é a expectativa aí do programa? Cara, a expectativa é muito alta, né? É um projeto que tem muita gente trabalhando, é uma demanda que a gente tinha de esporte no Espírito Santo e recentemente completou um pouco mais de um mês. Então a gente está muito feliz com o que vem sendo apresentado até agora. É um espaço para o atleta capixaba, para os clubes capixabas, para a gente dar essa divulgação e falar da realidade do esporte no Espírito Santo. Então está sendo muito legal e as expectativas são as melhores possíveis. A gente tem visto o futebol capixaba voltando à ótica e à atenção das pessoas, principalmente com o Rio Branco virando SAF, esse monte de clube chegando ali na Copa do Brasil, Série D e afins. Como você tem percebido esse movimento, seja em rede social, seja na audiência da televisão, seja na rua? Realmente está voltando esse espírito de esporte capixaba, o pessoal olhando para os clubes daqui? Com certeza, cara. É um crescimento que vem acontecendo nos últimos anos. E agora, nesse final de semana, eu estive no Kleber Andrade para ver Rio Branco e Porto Vitória. A gente teve um público de 3.600 pessoas. Então, assim, é muito considerável. Quando a gente abre o espaço para interação no Globo Esporte, as pessoas comentam muito sobre os times capixabas, comemoram as vitórias. Então, assim, é um movimento muito legal e está crescendo cada vez mais. E além do futebol, para a gente fechar, o que você tem observado de outras modalidades, outras coisas que as pessoas têm se interessado além do futebol? Porque o Globo Esporte sempre foi muito futebol. O que você vê um pouco fora desse mundo? O capixaba é um apaixonado por esporte, né? Então a gente vê que alguns esportes são queridinhos, por exemplo, corrida, algo que cresce muito, beach tênis, canoa havaiana, crossfit. Então a gente consegue trazer um pouco disso tudo também para falar, né? Não só de futebol, mas de todos os esportes que cercam a vida do capixaba. Obrigado, mestre. Cara com estúdio, essa
Já dá uma diferença. Ele fica ao vivo aqui quanto tempo por dia? Hoje a gente tá ao vivo de 5 da manhã até as 11 da noite. Isso de segunda a sexta. Sábado e domingo tem uma diferençazinha de horário aí, mas é basicamente isso, né? Durante a semana a gente tá aí o dia todo produzindo conteúdo, enfim, e falando com os ouvintes. E aí, eu tava até conversando com o Gabriel ali quando a gente passou na frente do outra estação de rádio, né? Na Rádio Gazeta. Muita gente olha hoje pra internet, vê o modelo de podcast, mesa cast, uma coisa que tá crescendo muito e não consegue correlacionar isso com o que a gente tá vendo logo aqui na frente, né? Se a gente coloca algumas câmeras e começa a transmitir isso na internet, é um podcast e uma rádio ao mesmo tempo. Como é que você enxerga essa integração do digital com a rádio? Cara, então, falaram que o rádio ia morrer, né? A gente ouve que o rádio ia morrer há anos e anos e anos. Eu acho que o rádio se reinventa e ele absorve bem esse novo formato, né? O formato de podcast, talvez ele nasça muito olhando para os estúdios de rádio, né? Então, o que a gente fez? Colocou a câmera no estúdio. Então, hoje o estúdio da Litoral, como você falou, cara, esse formato novo, a ideia vai um pouco além do podcast porque a gente tá ao vivo. Então, qual a diferença de um podcast, talvez, né, uma mesa cast, para o estúdio da rádio hoje? A gente está ao vivo e a gente entra com notícia local, trânsito, o ouvinte fala o tempo todo com a gente. Então, eu acho que a rádio vem absorvendo bem esse novo formato, essa nova ideia. Não sei se você pode abrir isso, mas pra galera que não tem noção de números. Quantas pessoas assistem isso aqui? Dá pra falar, não? Cara, hoje, a gente começou uma operação muito recente, né, no novo estúdio. Então, dá pra dizer assim, mais de 60 mil pessoas no mês conferiram hoje o estúdio da Litoral. Isso em janeiro ali, né? Mas assim, o nosso trabalho é pra que esse número cresça ainda mais. É uma novidade, tá? Isso na operação audiovisual recente, André. Mas assim, o número oficial do Ibope, a gente alcança mais de 500 mil ouvintes por mês. A Litoral. A Litoral. Ouvintes únicos. Litoral Vitória. Não estamos falando de Litoral Comércio, porque Litoral a gente tem também Cachoeiro, Colatina e Linhares. Litoral Vitória alcança mais de 500 mil ouvintes por mês e dependendo do horário do dia, se for um horário nobre de programação, mais de 50 mil ouvintes por minuto, a gente fala. É uma galera, né? É muita gente. Então assim, se você pensar, a Litoral mais de 500 mil ouvintes por mês, a Gazeta mais de 200. Então a gente fala com quase 1 milhão de pessoas, se juntar todas as nossas rádios aí durante o mês. A rádio parece que é só chegar e falar, mas não é não, tem muita coisa. Que aqui tem eu e a Sol que a gente vem pra cá. Como é que tá agora? Porque além de ouvir, agora os ouvintes podem ver a gente aqui, ver como é que tá esse estúdio tão bonito. Foi inaugurado há pouco tempo. Diga uma coisa, eu vi que enquanto você fala, você também opera a mesa de som e tal. O que vocês fazem exatamente para que esse programa consiga chegar com a qualidade que ele precisa no ouvido do telespectador? É isso aí. A rádio, ela vem com a programação... Rapaz, a voz do cara é muito de rádio. É isso aí! Coloca o microfone, a gente já fala igualzinho, né? Mas aqui, é o seguinte, a rádio ela já vem com a programação musical pronta pra gente. Então, o que a gente tem que fazer é executar a rádio. Ela vem com a programação musical e com a programação comercial. E em certos momentos de fala, a gente usa a nossa criatividade pra poder entreter o ouvinte, informando o que a gente tá tendo de prêmio ao longo do dia, quais são as principais notícias, matérias, manchetes do dia que impactam a vida dos nossos ouvintes e também manda um beijo, um abraço, um alô e conversa com eles. Aí é o papel do locutor, do comunicador, né? E a gente sempre trabalha em dupla. Aí nesse horário da manhã tem eu e tem a Sol. Sol, a gente ouve muita música no rádio. O que vocês têm de programa aqui que vai além da música? Que vai além da música? E além, nós temos sorteios, nós temos a participação do ouvinte, nós temos um quadro muito legal que a Cleide tem, de casos e contos, história da vida real, que a galera participa, manda pra gente, escolhe a música e as pessoas se identificam. E uma coisa legal que a Litoral faz é colocar o ouvinte pra conhecer o outro. Por exemplo, um manda áudio pra gente, o outro manda, então eles acabam se conhecendo, fizeram um grupo. Tem um grupo aqui do WhatsApp dos ouvintes que eles se tornaram amigos, tem encontro, faz aniversário, é muito bacana essa amizade que acaba sendo criada dos nossos ouvintes, além da gente também, com a gente também. A rádio é isso. O que eu acho mais incrível, cara, grande parte desses ouvintes, eles interagem como se fossem melhores amigos dos locutores e acho que a maioria nunca viu. Então essa capacidade de gerar uma conexão, quase como se fosse parte da família, né? Verdade. É gigantesco. Então essa força que uma marca tem para construir essa comunidade forte, como eu nem sabia, só falou do grupo, que eles se organizaram, isso é espetacular, isso é muito lindo. Legal.
Emboscada total. Bem, mestre, tudo bem? Gabriel comentou que você toca mais a parte relacionada ao site. O que de fato você faz? Hoje, as nossas operações aqui no jornalismo são divididas entre televisão e o G1, que é o braço digital da TV, e a Gazeta e a Rádio CBN Vitória. Então, essas duas operações de jornalismo completam o jornalismo da Rede Gazeta, e um editor-chefe toma conta de a Gazeta e da rádio, que sou eu, e o outro editor-chefe, que é o Bruno, com quem vocês já conversaram, toma conta da televisão e do G1. Então, meu trabalho é liderar esse jornalismo que a gente pratica aqui na Gazeta, nos veículos A Gazeta e CBN Vitória. É um trabalho integrado, de certa forma, aqui, a governança aqui, tanto que as salas são uma do lado da outra, em que a gente conversa o tempo todo, discute o tempo todo, e tem valores que são valores da empresa, né, que a gente, enquanto liderança do jornalismo, tem que levar para frente da melhor forma possível, trazendo um legado aí de muitos anos, quase 100 anos a Gazeta vai completar aqui em 2028, e 100 anos tendo essa projeção para o público capixaba e até para fora das esferas aqui do Espírito Santo também, de um jornalismo comprometido, sério, que leva a sério também o desenvolvimento do Espírito Santo, e é esse o objetivo que a gente está aqui para trabalhar e tentar levar essas informações da melhor forma para o capixaba. Nessa ótica de que a Gazeta vai fazer 100 anos, e a gente viu a mídia que saiu do jornal e foi se desenvolvendo, foi evoluindo, e de acordo com a tecnologia foi tomando uma outra cara. Como é que você encara isso em relação a ter uma área de inovação, que é o digital, dentro de um grupo tradicional, mas que o grupo como um todo também está se transformando? O que você lida em relação a essa inovação e como é que traz o que está dando certo na internet, mas sem abrir mão do tradicionalismo e da hierarquia e autoridade que um grupo de TV precisa ter? Olha, o presidente da empresa diz uma coisa que eu concordo muito, que assim, é muito difícil você chegar aos 100 anos sem inovar. Então, uma empresa não chega aos 100 anos fazendo a mesma coisa. Então, ela já tem também, no DNA da Gazeta, está muito disso, de uma empresa inovadora, por natureza, por essência, né? No dia a dia, é lógico que essa inovação que está no DNA também, ela se apropria das possibilidades de transformar o produto o tempo todo. Então, é um pouco nisso que a gente fica se pegando, assim. Como a gente pode entregar melhor o que a gente faz para esse capixaba, se apropriando de informações tecnológicas ou desenvolvimento tecnológico que esteja à disposição, ou aqueles que ainda não foram inventados, como que a gente pode sugerir que eles sejam inventados, né? Então, acho que no dia a dia o nosso trabalho está muito voltado para tentar colocar isso que a gente já entrega com um rigor de quase 100 anos, da melhor forma possível para esse capixaba que está esperando essa informação para ter um porto seguro para tomar decisão. Então, a gente se apropria das possibilidades tecnológicas e ajuda a desenvolvê-las também, por isso que esses espaços de inovação, coisas que hoje estão colocadas aí nas empresas de modo geral, aqui na Gazeta também não é diferente, para a gente tentar juntar as experiências das pessoas, porque acho que não tem inovação sem pessoas e sem também juntar essas experiências, que a gente leve potencializado pela tecnologia o mais longe possível. Então acho que no dia a dia é isso, a gente está trabalhando para unir tecnologia, experiência das pessoas e esse legado que a gente vem carregando há quase 100 anos, juntar tudo isso e colocar isso para frente de uma forma suave, tranquila e de preferência da forma como esse ouvinte, telespectador, usuário da internet quer receber. Se a gente conseguir aliar essas duas coisas, levando informação qualificada como a gente normalmente faz, acho que é o melhor dos cenários. Obrigadão. A diferença... 43 segundos aí pro programa entrar no ar. Esse, teoricamente, desde a hora que a gente chegou aqui de manhã, era o programa que a gente mais estava esperando, que é o do almoço, né? Com o maior fluxo de pessoas assistindo. Então vamos chegar ali e ver se a gente consegue ver alguma coisa. Isso aqui também é recente, cara. Essa operação das câmeras por aqui, ó, tem a ver com o cenário novo, né? Eles tinham um operador para cada câmera lá. O cara opera a câmera aqui de dentro, com aquela manetezinha igual de fliperama. Então, aquele cronômetro às vezes dá uma alteração porque o programa agora é ao vivo, né? Mas você com a Ana Maria. Então, às vezes estoura um pouquinho, é uma referência porque normalmente é 11h45. O pessoal explicou que normalmente ela demora um pouco pra encerrar lá. Aí estoura um minutinho e tal, mas acabou, a gente tem que estar pronto pra entrar no ar. Já aconteceu também de acabar um pouquinho antes. A gente conversou mais cedo, que ele tava montando a programação e agora ele vai passando. Ele é o principal comandante que agora desse jornal ao vivo, que decide se a matéria vai naquela posição mesmo que ele planejou, se vai ter que alterar porque não chegou, outra coisa mais importante chegou e tomou lugar daquele conteúdo. Aí tem a Rafa ali atrás, que ajuda a coordenar os vivos. Lembra que ele mostrou lá que tinham 9, pelo menos, participações previstas ao vivo? Tem uma outra jornalista ali, que é a Rafaela, que fica justamente ajudando nessa coordenação. Ó, fulano, você vai entrar depois dessa matéria, fica pronto aí, já passou o som com o entrevistado, tá tudo certo. A gente tava fazendo umas contas, mas para realmente esse programa estar no ar, então quantas pessoas nesse momento diretamente ligadas? Esse programa aqui,
aqui, eu diria que entre 25 e 30, né? Porque só aqui dentro são 5, 6, mais apresentador, mais cinegrafista, mais a galera ali. Aqui dentro tem umas 12. Aí se você for considerar cinegrafista, repórter, são umas 8 equipes lá fora, tem mais 16. Então, cara, 28. uns 30 pessoas. E aí você deve ter mais umas 20 e pouca pra fazer o outro telejornal ali também das regionais. Então, nesse horário... E aí os dois estão entrando ao vivo simultâneo. Simultâneo. Então a Ana Maria estourou um pouquinho. Se eu fico nervoso pra gente gravar um podcast com 2 microfones e 2 câmeras, meu irmão, olha isso. E antes você viu, ele acabou de atualizar o tempo que entrou o jornal também, porque isso diminui o tempo de produção dele. E a previsão era 11h45. Como começou 11h48 e 40, ele vai ter que tirar um conteúdo também. Quando ela chamar uma matéria, dá pra entrar aqui e pegar. Cada vez maior. O conflito já chegou a outros países que também tiveram áreas atingidas. Não temos mais os operadores de câmera aqui dentro, né? Até mês passado a gente tinha 3 pessoas aqui operando. Gabriel, Valeu, André. queria agradecer pela visita. Foi um Pessoal, imagino que vocês tenham conseguido compreender a complexidade e o grau de sofisticação que é uma operação de rádio e TV hoje em dia. Tava brincando com o Matheus que lá a gente tem um podcast com 2 convidados e 2 microfones. Eu sempre fico com medo pra saber se tá gravando, se o áudio tá certo. Enorme, né? Aqui uma operação de um programa com 30 pessoas ao vivo. Então, realmente incrível. Obrigado pelo tempo. Cara, foi um prazer. E um recado final pra galera, caso queira conhecer a Gazeta, o que eles podem vir atrás. Um recado que você queira deixar aí. Bom, além de acompanhar a gente, né, canal de televisão, site A Gazeta, em todas as áreas que vocês tiveram oportunidade de acompanhar aqui, a gente também é aberto para visitas. Entra no site redegazeta.com.br, você consegue agendar, conhecer todas as nossas instalações e como o nosso trabalho funciona no dia a dia. Será um prazer receber você aqui. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa um like, eu te vejo na próxima visita. Tamo junto, bora vender e vamos com tudo!